É uma capacitação para os obreiros, na verdade é trazer uma lembrança, aquilo que eles já sabem. Porém, eu abri para a igreja, né, para conhecer essa dinâmica, para aprender, para ver quando alguém estiver fazendo errado, e também parabenizar quando alguém estiver fazendo certo. Então, por isso eu abri para vocês hoje. Então, pode ser que tenha alguns tópicos que não seja tão relevante para vocês, porque vocês não estão desempenhando o ministério de uma forma ativa. Porém, pode abrir a sua mente para que você possa ter a iniciativa, né, e o desejo de estar seguindo um ministério, seja de diaconato, de obreiro, ou qualquer área que Deus possa colocar e tocar no teu coração para você desempenhar. Então, o intuito de hoje é um desenvolvimento ministerial, para quem anseia por isso, né, e tomar alguns cuidados importantes também no decorrer, né, do culto, do desempenho ministerial, que se faz necessário muitas vezes. Então, eu sempre tenho falado, talvez algumas coisas que eu fale hoje não seja novidade, principalmente para os obreiros, né, porque são coisas que eu sempre tenho falado, porque eu nasci num lar cristão, minha vida toda foi na igreja. Então, tipo assim, a gente já viu muita coisa na igreja, né? A gente já viu vários absurdos, coisas que deram certo, coisas que não foram tão legais assim. Então, com essa visão que a gente acaba tendo, né, desse tempo de igreja, a gente começa a fazer um filtro um pouco daquilo que é certo, daquilo que convém fazer, das coisas que são absurdas também, né? Então, a gente observa muito isso, principalmente em algumas pessoas que querem começar a servir na igreja, querem começar a trabalhar na igreja, e muitas vezes não sabem por onde começar. Eu gostaria de fazer aquilo que os irmãos fazem lá e tal, e geralmente não sabem por onde começar. Então, primeira coisa que eu falo a vocês, que não servem ainda, se vocês sentem esse desejo, o primeiro passo que vocês precisam dar é: comece falando, para que nós possamos sabermos aquilo que vocês, ou o desejo que está no coração de vocês. Então esse é o primeiro passo. Fale do desejo que você tem de servir a Deus, de trabalhar na obra, de desempenhar o seu ministério. Então, e aquilo que eu já falei também no sábado, né, ou na terça-feira passada, não lembro, de ter um coração discipulável para isso, né? Sábado, tenha um coração discipulável para isso, porque com o tempo você vai perceber que vai vir à tona, né, nessa jornada que você tem na igreja, as aptidões que você tem. Porque às vezes você fala: eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar na igreja, desempenhar um papel, mas ainda você não tem de forma clara a vocação que você tem, o chamado que você tem, e você só vai descobrir esse chamado fazendo. Se você não colocar a mão no arado, como diz a Bíblia, né, você não vai saber no que você é bom e como que você vai desempenhar o seu ministério. Então, gente, comece de alguma forma, comece servindo, seja na portaria, seja na recepção, seja aqui dentro, seja até mesmo na área operacional, limpeza, organização. Chega uma hora que você vai ter um start na sua mente e falar: nossa, eu tenho uma aptidão para isso, eu sou bom para isso. E à medida que você estiver envolvido, inserido num grupo, você vai entender que, né, a sua mente vai abrir mais e você pode se atualizar, não se atualizar, mas se capacitar mais para que você possa desenvolver a sua verdadeira vocação nisso. Então, ter um coração discipulável, né, e estar inserido. Quando você está no meio de um grupo que está servindo a Deus de uma forma mais ativa, quando eu falo servindo a Deus hoje, irmãos, eu falo no operacional, no trabalho mesmo. Você vai ver que essa área do trabalhar para o Senhor, ela é ampla, é muito grande. Tem muita coisa que precisa ser feito. Eu digo isso até na nossa igreja, e muitas vezes não dá para fazer porque nós não temos mão de obra. Não há uma demanda de mão de obra para nós colocarmos tudo em prática daquilo que necessita ser feito na igreja. Muitas áreas que você pode estar exercendo na igreja. Então, e o que eu vou falar hoje é questões práticas do cotidiano. Então não tem nada de cunho teológico, não tem nada de estudo bíblico, não tem nada voltado às escrituras, né? Quer dizer, não tem de uma forma direta, mas nas entrelinhas, você vai ver que muito daquilo que a gente fala é questão de organização,
que diretamente está descrita nas Escrituras, está descrita na palavra. Então, a regra básica de como a gente vai desenvolver o ministério. Então, não espere nada de teologia hoje, tá bom, gente? Hoje a gente vai falar, primeiro, de oportunidades. Quando a gente fala de oportunidade, acho que todo mundo aqui já teve oportunidade para vir à frente, né? Eu só não vi a Maria Eugênia ainda, mas a Maria Eugênia, acho que eu já vi também. Não, vi sim. Ô, Marcinho, acho que todo mundo aqui teve oportunidade na igreja, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Uhul! Quando eu falo em oportunidade, você vai ter uma oportunidade na igreja. Na igreja existem diversos tipos de oportunidade, né? Vocês podem concordar com isso. Quando alguém chega e dá uma oportunidade, eu vou fazer uso da oportunidade. Às vezes existe oportunidade, eu vou marcar aqui para vocês para mim não esquecer do tópico que eu estou falando, tá? Oportunidade. Tem oportunidade para cantar, tem oportunidade para ler um versículo, oportunidade para testemunhar, só não tem slide porque eu aprendi mexendo no PowerPoint sábado, viu, gente? Oportunidade para orar ou fazer uma oração, né? Para pregar, para fazer um devocional ou trazer uma saudação. Quando eu falo uma oportunidade, então é muito abrangente. Eu vou dar uma oportunidade para você hoje, tá bom, amém, mas para quê? Então, na verdade, é sobre isso que nós vamos falar dentro do contexto de oportunidade. E até mesmo uma oportunidade para você dirigir um culto. Você vai dirigir, vou dar oportunidade para você dirigir um culto hoje, para você sentir o drama, né? Para você administrar o culto e ver como é que é. Né? Sentir o drama, gente. Vocês pensam, não é difícil dirigir culto. Não é fácil não, é muito mais fácil você chegar, ler um versículo, fazer um devocional e até mesmo pregar, né, de uma forma de oratória, né, em questão de público, do que você dirigir um culto, porque existem muitos atenuantes, né, na direção de um culto que exige um pouco de perspicaz, talvez não seria a palavra, né? Mas enfim. Então hoje vamos falar sobre como dirigir um culto, como que eu faço uso das oportunidades, seja qualquer uma delas, como que eu vou dar uma saudação na frente, o que é uma saudação, como que eu vou fazer um devocional, como que eu vou aproveitar a oportunidade para cantar, como que eu vou fazer uso dessa oportunidade para testemunhar, né, até mesmo para pregar ou fazer um apelo. Então, quando eu falo em oportunidades, existe uma gama aí de oportunidades que está relacionado no contexto de igreja. Então, quero começar falando pelo básico, que é o dirigir culto, né? Como eu falei, é muito direcional a obreiros, mas também de grande conhecimento para vocês. Vamos falar um pouco sobre dirigir culto, que eu não coloquei aqui, né? Dirigir culto, gente, geralmente quem dirige culto já tem uma noção das pessoas que pregam e já tem uma noção das pessoas que cantam. Então, tipo assim, se eu vou dirigir culto, eu olho para vocês aqui, eu já sei aqui quem canta, eu já sei aqui quem prega, quem pode fazer uma oração e quem dá uma palavra, né? Eu não vou chamar a Sandra Hilário para pregar no culto. Não, né? Então, tipo assim, o que eu estou tentando dizer para você é que quem dirige o culto, ele precisa conhecer, eu falo no contexto de igreja, por exemplo, se alguém for dirigir um culto em um lar, em uma casa, já olha na casa e já sabe quem canta. Já sabe quem prega, quem pode dar uma palavra, quem tem um testemunho. Então, quando eu falo no contexto de igreja, se eu sou escalado, o pastor não vai estar hoje. Aconteceu um imprevisto, não está pastor, não está Rivael, não está Cibele, não está Carla. Aí o Edson vai dirigir o culto. Aí o Edson vai olhar e falar, meu Deus, quem que canta? Então, quem dirige o culto já precisa ter em mente, eu vou dirigir o culto. Então, já faz um mapeamento, quem canta, quem ora, isso antes de começar o culto. Então precisa ter esse conhecimento. Esse é o primeiro ponto para você saber para quem você vai dar a oportunidade e não ficar perdendo tempo. Vamos ver a Paula dar uma palavra. Vamos ver a Sandra Silva dar uma palavra. Hoje não. Aí você fica oferecendo palavra igual leilão e ninguém aceita a palavra. E aí o negócio vai complicando para quem está aqui na frente. Porque vai ficando sem oportunidades ali para fazer parte do culto muitas vezes, né? E aí acaba aqui ficando perdido. Então, tanto aquele que dirige o culto, né, o obreiro, quanto o pastor, ele já tem esse entendimento ali. Talvez soe meio estranho para vocês, igual eu falei, não estamos no contexto espiritual aqui, mas estamos no contexto organizacional. Tanto aquele que dirige o culto, quanto aquele que prega no culto, são as principais pessoas do culto.
no contexto de organização. O dirigente do culto e é o pregador do culto. Entendeu? E eu sempre falo aqui para os mais próximos, mais do que o pregador, para mim, é aquele que dirige o culto. Para mim é muito mais importante uma pessoa que dirige o culto, né? Eu creio que tem muito mais peso, porque no contexto de ordem aqui da igreja, eu prefiro muito mais uma mensagem mal sucedida, por aquele que vai pregar, do que um culto mal dirigido. Amém? Gente, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre o que eu estou falando, vocês levantem a mão e perguntam já, tá bom? Isso aqui não é uma pregação, não é um culto, né? É apenas uma troca de informação. Por que que eu prefiro muito mais uma mensagem mal sucedida e um culto bem dirigido? Alguém poderia ter audácia de concordar ou discordar comigo? Isso é importante no contexto espiritual, né? Mas na visão de um pastor, para mim isso um pouco, né? Não que não é, eu falei, isso é importante no contexto espiritual, mas para mim, meu irmão, uma mensagem mal sucedida mostra os despreparos de quem? Do pregador. Então, se o cara chegar aqui e começar a encher linguiça, como diz o ditado, falar um monte de lorota e tal, mostra que esta pessoa é despreparada ou que não teve um preparo adequado. Agora, um culto mal dirigido mostra que a igreja é desorganizada. E as pessoas, elas têm essa leitura. Quando você vai numa igreja, muitas vezes, que o culto é sem pé, sem cabeça, você fala, cara, que bagunça isso aqui, né? Então as pessoas ficam catando os outros laços, não tem um cronograma, não tem uma liturgia ali em que você entenda. Por exemplo, se você chegar hoje num culto das Sagradas Missões, vocês que são daqui, se você chegar atrasado, né, e de repente você nem olhar se dá conta o horário, mas você chegar, ficar 5 minutos aqui dentro, você já sabe em que momento nós estamos no culto. Então, isso é uma questão de ordem e organização. Então, quando chega um visitante e olha um culto bem administrado, bem dirigido, fala, pô, a igreja é organizada. Por mais que o cara que chegue para pregar aqui, ele vá mal na palavra ou não seja bem sucedido, isso mostra que o pregador teve um despreparo. E não que a igreja ela é organizada, né? Ou bagunçada, seja lá o que for. Então, uma mensagem mal sucedida queima o pregador. Agora, um culto mal dirigido queima a igreja. Então, as pessoas que dirigem um culto têm que ter o cuidado, muitas vezes, de não começar um culto no gás. Né? Salve os irmãos, glória do Senhor, e já vamos abrir a Bíblia aqui, vamos ler, num tom, né? No tom agitado, numa voz elevada ali no início do culto, onde os irmãos estão chegando, né? Sem aquela dinâmica de comunicação, e muitas vezes isso se torna cansativo para quem está ouvindo. 10 minutos, as pessoas já dependendo, já não estão aguentando ouvir você mais. Né? Com aquela agitação toda e tal, né? Eu estou falando no sentido de retórica, de organização. Existem ressalvas que o Espírito Santo pode conduzir, né, a um impacto ali inicial, mas no quesito de organização tem que ter esse cuidado. Então, a gente precisa não ser tão disparado quanto metralhadora, precisa ter a sensatez, o cuidado, a tranquilidade, a serenidade de poder falar, gente, boa noite, né? Paz do Senhor a todos, graça e paz, como é que vocês estão? Estão bem? Tá? Talvez vocês ficam, mas por que você está falando isso para mim? Gente, porque talvez pode chegar algum dia que vocês estejam à frente de um trabalho. E eu não falo como um pastor de igreja, mas com uma frente de trabalho num culto, num ponto de pregação, ou até mesmo num dia que você vai precisar dirigir um culto, pô, vamos fazer um culto de mulheres, tal. E aí a Jana chega aqui e escala, irmã, hoje é você que vai dirigir, hoje é você que vai fazer isso, então você já tem mais ou menos a noção do que você vai fazer. Então, um dia você pode estar lá, dirigindo um culto, um dia você pode até mesmo ser um pastor, quem sabe, né, em nome de Jesus, e a igreja, as pessoas, ela quer ver no seu pastor, no seu líder ali que está à frente, ou seja, no dirigente, uma postura de equilíbrio. Pô, essa pessoa ela é equilibrada, ela tem uma noção, ela tem um bom senso,
né? Às vezes eu quero pregar e eu quero ser aquele pregador pentecostal do manto e tal, mas se eu começar a ser assim, cara, a igreja não aguenta ficar ouvindo eu todo domingo, né? Então tem que ter os altos e baixos, os equilíbrios, porque às vezes, não sei se vocês vão concordar comigo, nem toda igreja, ou a igreja, não quer um itinerante como pastor local. Itinerante que eu falo, aqueles pregador que vem esporadicamente na igreja, ou que só vive, né, ministerialmente, como no ministério da itinerância. Alguns outros que vêm aqui, você pode ver que quando vem pastor pregar aqui, os pastores que pregam aqui aí você fica até olhando, né? Nossa, é muito calmo demais, é muito isso demais e tal. Porque ele é pastor de igreja, então ele sabe que, né, na verdade ele acostumou com aquele ritmo, e acaba que, quando ele sai para pregar em outro lugar, ele continua com aquele ritmo. Mas quando eu falo de um pregador itinerante, ser pastor de igreja, eu falo exatamente isso. Um pastor que chega e prega e quer, enfim. Mas o que ela procura mesmo, o que uma igreja quer, e eu falo para os líderes que estão aqui, né, é um pastor, tanto um pastor quanto uma liderança que seja sensata, né, que seja alegre, que saiba recepcionar, que sempre está ali com um sorriso na cara, né? Mas eu digo porque às vezes ninguém quer vir na igreja e ver um obreiro com a cara feia, né? Você chega lá, você olha num canto ali, está lá Paulo enfesado. Outro canto a Carla enfesada. Outro lado, o Rivael, com a cara feia. Estou usando exemplos aqui, gente, porque eu tenho liberdade de usar eles, tá? Então, mas ninguém vai na igreja para ver um obreiro com a cara feia, né? Fica, nossa, está com fome, dá aquela sensação, né? As pessoas querem ver, né, um obreiro, uma liderança que recebam ela com um sorriso sutil, né? Não arreganhado também, né? Então, é a questão de temperança, amigável, uma recepção calorosa, né? As meninas da recepção aí, o que eu falo assim, é do exagero, do excesso, né? Porque às vezes tem pessoas que ela exagera no sorriso, não na forma espontânea, mas força. Agora tem pessoas que você olha que ela é uma pessoa alegre, espontânea, né? Feliz, e ali ela se resolve. Então é isso aí. Então vocês tiveram uma visão um pouco da direção da igreja, principalmente da forma que eu penso, da forma que a gente está construindo juntos aqui esse ministério. Tá, gente? Tranquilo? Questão de oportunidade. Todo mundo aqui que está aqui já teve oportunidade. Seja para falar alguma coisa, representar a célula, louvar uma canção, né? Pode ser que talvez hoje você não tenha tido uma oportunidade específica ainda de uma dessas aqui que eu coloquei aqui, né? Mas pode chegar algum momento que você tem, ou que você tenha uma oportunidade. Eu falo tanto no contexto de igreja local, quanto você for numa outra igreja, uma oportunidade mal aproveitada pode fechar portas. Uma oportunidade mal aproveitada pode fazer com que até mesmo você não volte mais naquele lugar, onde as pessoas não te chamam mais. Por exemplo, vamos falar que contexto de igreja local. Tudo que eu vou falar aqui não acontece aqui, tá, gente? Eu estou falando de contextos que eu cresci vendo, tá bom? Mas eu vou compartilhar para que, porventura, um dia não aconteça com vocês, né? Mas, de repente, uma pessoa que teve oportunidade, que fazia tempo que não tinha oportunidade, a pessoa ficou lá quase 6 meses ou mais sem ter oportunidade, ela pega a oportunidade, a primeira coisa que ela pega o microfone e fala bem assim: até que enfim, hein, pastor? Quanto tempo que eu estou aqui, né? Nunca tive uma oportunidade, agora tive uma oportunidade, né? Então ela já chega com os 2 pés no peito ali, muitas vezes até extrapola, não, parece que nessa igreja só tem uma panelinha. Então as pessoas às vezes sem noção, sem essa ética, esse bom senso, pegam uma oportunidade e já joga isso no peito, dizendo, né? Aí eu fico ali pensando, falei, nossa, se isso acontecer, não aconteceu, né? Mas se isso chegar a acontecer, vai demorar de novo, né? Nossa, na minha igreja, né? Minha igreja não dá oportunidade. Né? Se porventura acontecer, tiver acontecendo isso aqui, e eu não estou percebendo, de repente, porque é muita coisa para a gente sabe, não sabe as pessoas que têm oportunidade, né? Ou se acontecer isso em qualquer contexto, você aproveita a oportunidade, pega a oportunidade, faz uso da oportunidade e depois chama o pastor, a liderança, né, o dirigente, fala: pô, pastor, obrigado pela oportunidade, mas do tempo que eu estou aqui, essa é a primeira vez, pastor,
né? Nunca deixe de falar, não é errado, né? Não é, você não está confrontando, mas você está trazendo uma informação, né? Chega, troca uma ideia com o pastor ali, mas tenha esse cuidado de nunca usar uma oportunidade para queimar alguém também, para não queimar o pastor. Não use a oportunidade para dar uma indireta na igreja, né? Tem igreja que até hoje a gente vê isso, cara. As pessoas dando indireta, as pessoas desabafando no púlpito. A igreja não merece ouvir seu desabafo, não. Procura o pastor depois, uma liderança, um psicólogo, talvez, né? Mas pegar o microfone aqui na frente para ficar desabafando, né? Então, às vezes até está insatisfeito com alguma coisa da igreja, do regimento, do andamento, aí pega a oportunidade de ler um versículo e fica dando indireta, pá. Não, gente, se não está satisfeito com alguma coisa, eu falo por mim, tenho a liberdade de chegar, trocar uma ideia, conversar. Pastor, tem uma coisa assim que está me incomodando, né? O que está acontecendo? Então, mas não faça uso de uma oportunidade, igual eu falei, uma oportunidade mal aproveitada, fecha a porta. Aí, e eu não falo só aqui, igual o Edson falou, né? Pode ser em outra igreja, em outro lugar. Então, em contrapartida, se vocês estão querendo ter uma oportunidade, seja para cantar, seja para testemunhar, para ler um versículo, para falar qualquer coisa, chega no Eliseu e conversa com o Eliseu, conversa com o pastor, conversa com a liderança ali, com o dirigente do culto, porque, gente, eu falo assim, que às vezes a gente não tem a mínima ideia que você quer uma oportunidade, e você não fala, e a gente não sabe também que você quer ou não, e aí às vezes a gente fica naquele impasse de querer impor uma oportunidade, e fala, não, você tem que cantar, não, você tem que fazer isso, né? Então a gente fica meio na encolha ali, e acaba passando desapercebido, e às vezes não é maldade da minha parte, porque senão a gente vai ficar, viu, ô Vinícius, cantar o hino hoje, lembra antigamente, não, quero ouvir, né? Maria Eugênia, cantar o hino, não, hoje eu quero ouvir, Sandra, não, hoje eu quero ouvir. Aí passa a igreja, aí tipo, um falou que quero ouvir, os outros 3, 4 vai pegar carona, já era, morreu, né? Fecha aí a oportunidade, se vira nos 30, é contigo mesmo, mas eu falo isso não advogando aqui em causa própria, mas dizendo que às vezes a gente não sabe que vocês querem uma oportunidade, vocês que estão aqui, e tem um relacionamento com outras pessoas aqui da igreja, vocês conversam, e às vezes vocês sabem, estão ouvindo isso hoje de mim, você chega na pessoa e fala, conversa com o pastor, que você quer uma oportunidade para falar, para testemunhar, para cantar, né? Agora, não chega no dia do culto e fala, o culto em andamento, você fala, tem jeito, não, o culto já tem uma programação, é por isso que a Jana sempre posta, alguém quer testemunhar, alguém quer falar, nunca ninguém fala nada, né? Ela está até cansando de dar essa oportunidade aí. Mas enfim, gente, o culto ele tem uma programação. Aqui todo mundo tem oportunidade, é aberto, só avisa a gente com antecedência para que a gente possa estar. Pastor, eu quero uma oportunidade nesse domingo. Amém, você vai ter oportunidade no domingo. Avisa no sábado, né? Ou quinta, o mais antes possível, para que a gente possa colocar na programação. Porque às vezes fala, nossa, começa o culto de domingo, Jana, Eliseu, Ministério de Louvor, um ou outro, e pregação. Parece que ninguém tem oportunidade nessa igreja. Não tem, gente. Tem, mas vocês precisam falar, sabe? Vocês precisam chegar e comunicar, porque a gente tem uma programação. Não tem problema, não é humilhação vocês virem chegar e falar que querem uma oportunidade, não, mas é uma organização, né? Tem culto que já está com o horário apertado, né? E aí, às vezes a gente já tem uma programação ajustada, aí chega um ou outro e pede para fazer parte do que está acontecendo. A gente já faz o cronograma, já está incluso, a gente diminui, né, aperta outra programação e ajusta para que a gente não estenda muito o horário. Vai ter um período de testemunho, beleza, a gente diminui o horário, né? Então, tem essa dinâmica, é igual aconteceu alguns meses atrás, algumas semanas atrás, o pregador estava pregando, isso aqui, o pregador estava pregando, tal, culto uma benção e tal, de repente chegou um recado na minha mão, dizendo que uma pessoa da igreja sentiu de Deus de cantar um louvor depois da mensagem, já era mais de 9 horas já, aí, como que eu vou liberar?
uma oportunidade com o tempo apertado, sendo que o culto já tem um cronograma. Se tivesse falado antes, avisado, né? Agora sim, falando num contexto bem, fica legal, né? O culto é uma bênção, uma mensagem pegando fogo, a igreja no manto e tal. Aí é gostoso cantar, né? Pegar no final e Deus vai na frente, aí a igreja entra no manto e aí acontece, né? Agora quando termina o culto, igual terminou uns domingos atrás aqui, uns 2 domingos atrás, um culto extremamente com batalha espiritual, foi um culto assim que a gente saiu daqui com aquela sensação de quase perdemos hoje, mas nós empatamos. Mas quinta-feira nós estamos de volta e nós vamos ganhar, e foi bênção. Chegou na quinta seguinte, foi uma bênção, fluiu, né, a graça desceu, enfim, são batalhas e batalhas. Então, nesse quesito de oportunidade, de culto, de organização, é o que eu estou falando para vocês. Todo mundo tem oportunidade, essa aqui não é uma igreja que a gente legisla em causa própria, mas, enfim. Leitura bíblica. Todo mundo pode fazer uma leitura bíblica, ou ler uma palavra no culto, como vocês têm feito nos cultos de quinta-feira. Então, qualquer pessoa pode fazer essa leitura bíblica, e até mesmo uma leitura oficial. Aquela leitura do início do culto, qualquer pessoa pode fazer, né? Desde que saiba ler, e ler bem. Isso é importante. Eu quero fazer a leitura. Gente, aí tem gente que é terrível, porque a leitura oficial, aquela do início do culto, ela praticamente já dá um norte para o culto. Tanto o contexto, né, do texto que está lendo ali, ela já mostra mais ou menos o andamento, a palavra, aquilo que é feito ali no início, já mostra mais ou menos o andamento de como vai ser o culto. Porque às vezes a gente pensa que é só uma leitura, é só algo que é falado ali. Não, aquilo ali é espiritual. Aquilo ali que norteia talvez o resto do culto ali. Não, talvez não, tenho certeza. Tanto o devocional quanto a leitura ali, eu creio que naquele momento o Espírito Santo já comunica o que ele quer trabalhar e a forma com que ele quer trabalhar na igreja. Então, essa oportunidade, ela não é restrita, pelo menos eu tenho essa visão e eu tenho essa prática, a pessoas específicas, mas é aberto a todos, desde que essa pessoa saiba ler bem, né? Tem um preparo com a leitura, tem uma familiaridade com aquilo que vai ler. Então, é uma oportunidade também que é aberto para todos que queiram fazer. Então, dirigentes que dirigem o culto, se vocês fizeram uma escalou alguém para fazer este momento, tenha em mente que essa pessoa seja apta, seja capaz de fazer, tenha uma boa desenvoltura com a questão de leitura, ler, porque se não tiver ninguém no dia no culto, em que vocês estiverem dirigindo o culto, e estiverem tendo talvez essa dificuldade de encontrar alguém, é melhor que façam vocês mesmos. Porque eu falei que eu me preocupo muito mais com a direção do culto, com a forma com que o culto está sendo desenvolvido ali. Então, e outra coisa que eu falo para vocês, gente, que tem esse desejo, ler bem, quando eu falo ler bem, é ler bem mesmo, porque ler bem é um hábito. Se você não tem o hábito de ler, né, seja o que for, ou você não gosta de ler, né, infelizmente, posso dizer para você que você não serve para fazer a obra de Deus, você não serve para esse tipo de coisa, porque como que eu vou colocar alguém para ler se essa pessoa não gosta de ler, ou assume que tem preguiça de ler, ou que tem dificuldade de ler? Então, se você tem preguiça de ler, seja o que for, meu irmão, desista de pregar, desista de fazer a obra de Deus, porque se você não lê, você não tem nada para oferecer para a igreja. Então, esse é o ponto chave daqueles que querem desempenhar e exercer o ministério. Chegou aqui, querem fazer? Tem que ler. Tem que ler o devocionalzinho, tem que fazer uma leitura, tem que saber um salmo que não seja o 23, enfim, gente. E quando vocês forem ler, leiam devagar. Graças a Deus aqui todo mundo tem essa, né, dinâmica de ler devagar, não ter pressa, porque não só você obviamente você já leu o texto antes, mas as pessoas, elas querem entender o que elas estão lendo. Elas querem ter clareza. Quando você lê um versículo com os pontos, com as vírgulas, com as aspas, né? Enfim, as pessoas, elas querem entender aquilo que está sendo lido naquele momento. Então, a dica que eu dou para vocês, se vocês vão ler um texto na igreja, no culto, seja
no início, ou seja, no momento em que vocês estão representando as células de vocês, ou uma oportunidade fora ali desse cronograma, escolha um texto que vocês já tenham lido antes. Então, sempre leiam um texto antes. Essa é a dica que eu dou para vocês, para que vocês tenham ali, né? Eu, às vezes, quando eu vou ministrar, eu estou lendo um versículo, e geralmente tem algumas palavras que eu travo, e eu fico lendo em voz alta, igual um louco, gente. Às vezes eu deixo aqui domingo, fico lendo o versículo, nossa, essa palavra é difícil. Aí eu fico treinando a palavra, até ela sair com uma dicção boa, com uma pontuação certa, né? Então, com a classificação de tongo, tritongo, ia lá, aquelas coisas erradas, tudo lá, né? Para falar certo, né? Para não chegar aqui e falar dentro, né? E chegar aqui e falar dentro. Então, esse tipo de coisa parece, mas é importante. Então, leia um texto que você leu antes, não chegue e não abra a Bíblia aleatória, não, quando você for pegado assim de surpresa, sabe? Porque se você abrir a Bíblia aleatória para você ler, você pode começar a ler e ir parar em genealogia. E facão gerou canivete, canivete gerou a foice, e a foice gerou não sei o quê. E aí, gente, como é que você vai sair desse negócio? Se você chegou aqui, não, vamos ler um versículo aqui, Deus vai falar, tá. Caiu em genealogia, gente. E aí? Então, aí moiou para todo mundo, cara. Moiou para quem está lendo, moiou para a igreja. Então, é sempre ler algo que vocês já leram antes. E eu repito, chega de Salmo 23, gente. Tá bom, gente? Eu não falo isso por maldade, não, porque apesar de ser um salmo bonito, né? É um salmo bonito, tá? E as pessoas gostam desse salmo, é uma passagem bonita, mas existem outros salmos, outras passagens bonitas, né? Tem mais 149, mais 149 salmos, E, a não ser, né, diga-se de passagem, se Deus direcionar aquele salmo para você ler, tá? Eu não falo que é proibido ler, mas existem momentos que Deus ele vai direcionar aquele salmo. Se Deus direcionar e você ter certeza que é o Espírito Santo que está direcionando aquele salmo, ele vai testificar no coração da igreja, vai testificar no coração do pastor, e aí vai estar tudo certo, tá bom? Se houver tempo, né, tem um contexto de culto, o cronograma também, né, de você ler, não ter pressa quanto as pessoas acharem o salmo, ou a salmo, o versículo que você falou, tá? Não tenha pressa, chegou aqui na frente, está com tempo, vamos ler a Bíblia aqui em Obadias, capítulo 2, e aí você vai ver que comecem os jogos, né, Obadias na Bíblia. Então não tenha pressa, porque as pessoas elas querem achar. Muitas vezes as pessoas falam, abra sua Bíblia em Obadias, no capítulo 2, no versículo tal, e já começa a ler na mesma hora. Já prega fogo e manda ver. Né? Não dá nem tempo para as pessoas procurarem. Né? Tipo, pega essa, como é que pega? Eu estou tentando pegar aquela outra lá de trás ainda, que eu não consegui encontrar. Voltando ao nosso assunto, quando você for ler aqui, existem pessoas que têm dificuldades para encontrar um versículo. Né, e eu faço muita questão às vezes, né, não obrigo, mas eu faço questão que as pessoas tenham uma Bíblia física, né, o tablet, o celular, isso é bom, mas a física, cara, não tem como você desviar a sua atenção daquilo que você está lendo, né, parece que as letras saem dali, né, cara meio tiozão, né, já fica um negócio meio antigo. Irmão, pega o pergaminho, abre o pergaminho de Moisés, não. Mas às vezes as pessoas elas têm dificuldade de encontrar. Então, quando você chegar aqui e falar, gente, vamos lermos aqui no livro de Miqueias, capítulo 1, versículo tal, já chega na lata e já fala, e fica conversando com os irmãos e atento com os ouvidos, porque você escuta o barulho das folhas, quem está folheando, tipo, você escuta isso, você vai falando e tal, já fala o versículo, então você fica ouvindo, né, principalmente os novos convertidos, que nós temos bastante na igreja aqui, que querem ler, porque se estão com a Bíblia, porque querem ler a Bíblia. E às vezes, se você chega, a pessoa traz a Bíblia, não dá tempo dela achar, o cara que falou aqui já leu. Aí chega outro, fala um versículo, não dá tempo de achar, o cara chega um momento que a pessoa deixa, esse negócio aqui não acho mesmo, né? Perde a paciência.
Então fica atento para ouvir o barulho, né? Porque as pessoas elas querem acompanhar. Então olhe para a igreja, escuta as páginas viradas, né? Quando você for ler, não leia, principalmente os que pregam aqui, não leia com aquela tonalidade pentecostal, como se vocês estivessem pregando, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele descansarei, porque Ele me livrará. Já misturei o 23 com o 91, né? Tipo, não leia com esse tom, porque as pessoas elas querem acompanhar, elas querem entender. Então faça uma leitura. Ler não é pregar. Se você vai pregar depois, você vai desenvolver toda a dinâmica da pregação, mas a leitura é uma leitura clara, compreensível, devagar, para que as pessoas compreendam, tá bom? Agora, para os que já exercem, tome cuidado, não ore para Deus abençoar a palavra, tá, gente? Tá bom? Senhor, eu oro, abençoa a tua palavra nesta noite. Vocês sabem por quê, né? Porque a palavra já é abençoada. Tá bom, gente? Então não ora para abençoar a palavra. Isso é uma questão de como é que eu posso dizer? De conhecimento teológico, de bíblica, de cristão, de maturidade. Então é isso. Leitura bíblica nesse naipe. Aí existem muitas oportunidades, por exemplo, como dar uma saudação na igreja. Vamos ver a Mãe Cris dando uma saudação na igreja. Então a saudação na igreja, meu irmão, ela é o mais breve que você puder. Geralmente tem muito isso no contexto assembleiano, né? Tem lá, quando você vai na assembleia, vamos ver o fulano agora, pá, vamos ver o ciclano. Cara, tem 10 oportunidades na frente, cara, você fica ali sentado, você vira um barulho de gato na sua cabeça, um falou, né, que Jesus vai voltar logo, o outro falou que Jesus vai demorar mais um pouquinho, aí o outro falou, olha, não sei se Jesus vai vir nesse século, aí você fala, caramba, né? Então você fica meio perdido. Mas eu falo pelo excesso de oportunidade. Mas geralmente quando se dá uma oportunidade para você dar uma saudação é o mais breve possível. Chegar, irmãos, ó, Pai do Senhor, estou feliz de estar aqui. Quando você for em outra igreja e tiver a oportunidade para dar uma saudação, irmãos, cumprimenta a igreja com o Pai do Senhor, estou feliz de estar aqui nessa noite, né? Deus tem feito coisas grandes, estamos felizes, leia um versículo se for o caso, e amém. Isso é uma saudação. Não seja ignorante também, né? Chegar, ó, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém, agradeço a oportunidade, irmãos, Deus abençoe. Não, também não é assim, né, gente? É instrução. Então, uma saudação é o mais breve, porque tem pessoas que, para dar uma saudação, gasta 10 minutos. É saudação é breve, é um oi, opa, tal. Gasta 10 minutos para dar uma saudação. Imagina se der para essa pessoa cantar, para essa pessoa pregar, ou para essa pessoa fazer qualquer outra coisa na igreja. Se para uma saudação levou 10 minutos, talvez fique, mas como que eu vou fazer então, Eliseu? O que fazer e como fazer? Eu já falei para vocês, então chega, cumprimenta aqui e fala, olha, expresse a sua alegria, irmão, estou feliz de estar aqui com vocês hoje, essa noite, se vocês estiverem em outra igreja, estou feliz de estar aqui, né, aqui nessa noite, Deus tem sido bom para conosco, estou alegre, louvo a Deus pela vida dessa igreja, por tudo isso e tal, e amém, já era, isso é uma saudação, né? Seja fazendo parte ali da comunidade ou um departamento da igreja que você estiver representando para dar saudação naquele momento, enfim. Não, você pode dar o versículo. Tá? Dê uma saudação, vou deixar um versículo aqui para vocês, né? Abra aí as suas Bíblias aí. Não, vamos mudar. Não. Salmo 27, abre aí, tá aí. Ó, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Aí você pode até ler um versículo e você fala assim, não, vou deixar aqui para a meditação da igreja. Quando você fala isso, você abre um leque para reflexão daquilo que você leu, daquilo que você falou, né? Vou deixar um versículo. Não, tipo, ó, vou deixar para a meditação da igreja, amém? Porque o Salmo diz que o Senhor é a luz, que o Senhor... Então, se você deixar para a meditação da igreja, deixa a igreja refletir, deixa o Espírito Santo falar, né, nos corações da igreja de uma forma com que Ele quer falar. Então, quando você faz uma saudação na igreja, vai dar uma saudação, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, seja nesse naipe, né? Chega e fala, deixa para que a igreja ali viaje ali com aquilo que você falou, né? Porque às vezes, chega que bater um farol lá, você percebe quando a pessoa ela exerce dessa forma, que ela é sábia. Se vem alguém aqui na igreja, fala, vou ver uma saudação com o irmão João chega, cumprimenta, lê um versículo tal, gasta 2 minutos, entrega e você fala, cara, essa pessoa é sábia, essa pessoa é instruída.
E aí dá até gosto, sabe por quê? Porque quando você dá uma oportunidade para uma saudação, você sabe que uma saudação é breve. Ela não vai passar de 3 minutos. 2 a 3 minutos. Então, se você tem um cronograma mais ou menos ajeitado, tipo, eu posso confiar em dar a oportunidade para a Cris dar uma saudação que ela não vai passar de 3 minutos. Então, tipo, por mais apertado que esteja o cronograma, está tranquilo liberar para dar uma saudação, uma coisa rápida. Né? Eu sei que ela não vai cantar, eu sei que ela tem disciplina, eu sei que ela não vai cantar um hino, eu sei que ela não vai querer orar pelos enfermos, eu sei que ela não vai querer testemunhar, eu sei que ela vai dar uma saudação. E isso é muito importante para quem está dirigindo o culto, né? Para liberar as oportunidades para a salvação ali. Então, esse tipo de atitude, igual eu falei para você, uma oportunidade mal aproveitada fecha a porta, mas uma oportunidade bem aproveitada deixa a porta aberta, para você retornar ali novamente, para você ser bem-vindo. Então, aproveite essa oportunidade é para dar uma palavra, não cante, tá bom, gente? É para dar uma palavra. Se for em outra igreja, você precisa se policiar mais ainda. Sabe, eu falo isso para vocês, porque além de você ir na outra igreja, você levar o seu nome, você está levando o nome da sua igreja, você está levando o nome do seu pastor. E aí quando você chega lá, e você faz uma burrada lá, não vai ficar feio só para você. Vai ficar feio para a sua igreja, vai ficar feio para o seu pastor. Então, se você chegar lá e mandar ver 5 minutos de palavras, cantar mais um hino, mandar mais testemunho, fazer uma oração, as pessoas vão olhar e falar, nossa, de uma oportunidade para a Ana, acho que o Eliseu não instrui a Ana, porque chegou aqui, né? Só faltou liberar uma profecia aqui. Aí você arrebenta comigo, você arrebenta com as Sagradas Missões, né? Você arrebenta com todas as lideranças da igreja aqui, porque vai achar que todo mundo é igual a você. Não estou falando que você é assim, estou usando exemplo, tá, Ana? Ok? Então, e se você tiver a oportunidade para saudação, e você quiser cantar um hino ou ler um versículo, o versículo já está incluso, né? Que você pode ser rápido. Chega e fala com o pastor primeiro. De preferência, bem antes da oportunidade. Se você souber que vai ter uma oportunidade para dar uma saudação, conversa com ele. Porque se você chegar e pegar o microfone e falar, pastor, eu posso cantar um hino? Tem pastor que vai liberar. Mas daí já zoou o cronograma. Né? Hã? Não, tem pastor que fala. Né? Tem pastor que, você vê na internet que tem pastor que até que toma o microfone do quem está com oportunidade. E ó, gente, eu dei uma oportunidade aqui para cantar. O cara quer ler um versículo, que estava contando um testemunho. E aí, na hora, o pastor chegou e falou, viu? Vai sentar lá, né? Então, assim, muitos criticam. Nossa, que pastor sem educação, que feio que ele fez e tal. Mas não é, gente, é questão sabe, de bom senso, de ordem. A oportunidade foi para cantar, vai lá e canta. Né? Se for falar alguma outra coisa, dá um testemunho breve lá e desenrola e vai embora. Tinha isso antes aqui na igreja. Cantava um hino. Vou cantar mais um, tá, pastor? Tá, vou cantar mais um. E já virava para a igreja, nem esperava o pastor falar assim, ó. E já mandava ver. Eu falo isso porque quem está dirigindo o culto, ele, tem um cronograma que ele precisa seguir. Né? Você já imaginou num congresso, as meninas que dirigem congresso, está numa festividade, de repente o ministério vai apresentar, pega o microfone, vou ler um versículo, aí começa a pôr as mãos sobre a outra e orar, e aí, né? Então, dica que eu dou, se há uma oportunidade para saudação, 2 a 4 minutos ali já era, gente. Né? Aí tem uma questão que nós fazemos aqui na igreja, que é o devocional. O devocional, ele tem um pouquinho mais de tempo para você trabalhar. Então, por isso que a oportunidade é específica. Oportunidade para dar uma salvação. Uma palavra. Uma oportunidade para dar uma palavra, você já entende que é um devocional. Você liberar uma palavrinha ali, que é diferente. Então, ali você já pode escolher um versículo, escolher um texto, e você já pode explanar aquele texto. Você já pode falar daquele texto para a igreja, né? Aí você tem um tempo um pouco maior. Ali, coloca na sua mente, quando você tiver a oportunidade para dar uma palavra, um devocional, coloca ali de 6 a 8 minutos, para você desenrolar o carretel ali. Se for mais que isso, entendeu? Não deu tempo. Então, e você tem um tempo maior, de 5 a 8 minutos. Então não use esse tempo para falar abobrinha, gente. Não use esse tempo para falar, sabe, aquilo que não deve, né? Até mesmo para cantar. Você deu uma palavra, então eu tenho 8 minutos, né? Mais ou menos, você já pensa,
dá para eu fazer uma saudação e cantar um louvor que eu estou dentro do... Não, não faça isso, gente. Porque às vezes já tem um louvor programado com as outras oportunidades demais. Então, a oportunidade, ela é específica para aquilo. Então, se a oportunidade foi para dar uma palavra, dê uma palavra. Quer cantar? Comunica o pastor, comunica o dirigente antes, avisa, para que ele possa encaixar no programa e para que ele possa estar ciente daquilo que vai acontecer. Dentro desse contexto, não use essa oportunidade de saudação para queimar ninguém, igual eu falei no início. Não use para reclamar da sua vida, não use para falar da sua situação financeira, não use essa oportunidade para falar daquilo que está acontecendo no seu casamento, na sua família, né? Seus parentes fariseus. Não, não, gente. Que a gente já via, eu falo daquilo que eu cresci vendo na igreja, né? Às vezes as pessoas na simplicidade, né, e não serem instruídas, elas vão para esse caminho aí, porque tem pessoas que têm o dom de acabar com o culto, e vocês sabem disso, quando pega a oportunidade, acaba com o culto, arrebenta com tudo, pega a oportunidade e reclama da vida, pega a oportunidade e começa a dar uma palavra ali, falando ali das lutas, meu irmão, as coisas estão difíceis para mim, que eu tenho sentido até vontade de desviar, né? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes no decorrer da semana eu tive desejo de tirar minha vida, de me matar, acabar com essa dor, sabe? Meus irmãos, não sou reconhecido nessa igreja, mas graças a Deus, Deus está levantando um novo tempo neste lugar, tipo, né? Acabou com o culto, gente, literalmente, acabou com o culto. O clima muda, todo mundo fica pensativo, refletindo, não acredito que falou isso mesmo, né? Fica, nossa, mas você viu, o cara pegou a oportunidade disso, isso, né? Eu já vi isso em igreja, gente, não sei, vocês devem ter visto aqui também, eu acredito, né? Então, agora, se você não for o pastor, ou o dirigente, né? Não for o pastor, eu já digo assim de cara, não use desse momento para você fazer uma correção na igreja, de algo que talvez você esteja vendo, tá bom? Não, eu vou trazer uma palavra aqui de exortação para a igreja. Pá, e desce a lenha. Não, irmão, porque nessa igreja tem muito fofoqueiro. Deus não gosta de fofoca. E começa ali a desenrolar o negócio ali. Eu quero dar uma palavra justamente para essas pessoas que são fofoqueiras. E não faça isso. Se você não é o pastor daquele, não faça isso. Sabe? Porque deixa isso para o pastor, deixa isso para o dirigente. Mas ele não fala. Aí ele vai dar conta com Deus depois. Troca ideia com Deus. Agora, se você estiver chateado, se você estiver magoado com alguém, vai lá, troca uma ideia, resolve isso com a pessoa, né? Mas não use o altar para ficar falando esse tipo de coisa, para ficar dando esse tipo de indireta, né? Às vezes, se tiver um visitante na igreja pela primeira vez, ouvindo um negócio desse na igreja, como é que essa pessoa vai sair do culto? Fala, nossa, né? Não fala nem, não volto mais, fica, uau, vou voltar de novo. Vou trazer pipoca da próxima vez, mas falou, vamos ver o que tem hoje, vamos ver, dá oportunidade para a Sandra, dá oportunidade, tomara que a Sandra tenha oportunidade hoje, né, irmã, tá difícil, enfim, então, mas a pessoa, ela pensa, né, a gente brinca assim, mas a primeira visão que ela tem, essa igreja é desorganizada, o pastor está nem aí, falando esse tipo de coisa, então, meio bagunçado, então, porque quando você fala e traz uma palavra, quando você prega aqui, a palavra, ela não é direcional para uma pessoa. A palavra que você está falando aqui é para todos. Então você não pode usar desse momento para aproveitar e lavar a roupa suja ali para aquela pessoa. Não, está todo mundo ouvindo, todo mundo no mesmo barco, que é a palavra para a igreja. Se você estiver vendo alguma coisa errada, procure o pastor, procure o Eliseu, fala com ele sobre o assunto, conversa, deixa ele a par. Não chega e fala, Deus, né? Você fala, não, porque Deus mandou. Deus mandou eu falar. Deus mandou eu falar, irmão. Será que não é a sua ira que está querendo falar, irmão? Você está falando que é Deus que está falando? Então tenha esse cuidado, né? E se você acha que Deus tem algo para falar para a igreja, igual eu falei, você acha que ele já não falou para o pastor primeiro? Se o pastor não está falando, ele vai ter com Deus depois. Aí entra o negócio ele e Deus. Então, não entre nesse mérito. Se Deus colocou uma autoridade espiritual no lugar onde você está, meu irmão, o B.O. está na costa dele. Ele que deu os pulos lá. Então,
Se ele negligenciar, né, Sandra? Ele que lute depois com Deus lá naquele dia. Então, e quando vocês forem dar uma palavra, os obreiros que estão aqui, não diminua o pregador da noite. Como que muitas vezes você faz isso? Às vezes você faz isso sem querer, ou às vezes intencionalmente mesmo, demonstrando que você sabe mais do que ele. Porque às vezes tem pessoas que pregam na igreja que sabem mais, pessoas que sabem menos. Às vezes você sabe que tem um irmãozinho, né, que não tem tanto conhecimento, que você sabe mais, e aí você chega lá e... Porque ninguém é hipócrita, principalmente dos que trazem palavras, do que falam aqui, do que ministram. Todo mundo sabe o que tem, todo mundo sabe o que carrega, todo mundo sabe o conhecimento que tem. Então tem pessoas que agem na arrogância, às vezes, dentro desse sentido. Vai lá e despeja conhecimento, porque no hebraico diz isso, e aí revelação, isso, encaixa tudo, tá? E aí dá o show. Aí depois, tipo, prega aí agora, eu quero ver. Né? Isso é uma questão de ética, é uma questão de bom senso, você ter essa percepção, né, de não diminuir aquele que está pregando, porque a palavra não é nossa, a palavra vem de Deus, por mais simples que seja, e a forma com que Deus vai usar outra pessoa, né, a gente nunca pode agir dessa forma, com essa arrogância toda aí. Então, às vezes as pessoas fazem isso com o intuito, né, não de ensinar, mas de mostrar mesmo ali, constranger, intimidar o pregador, enfim. E entender que quando você vir fazer um devocional, quando você for fazer uma palavra, trazer uma palavra, tenha em mente que você não é o pregador da noite, tá? Então não vá para um caminho aí muito técnico demais, que você vai entrar num lugar que você não vai conseguir sair mais, sem roubar muito tempo, sem fazer com que as pessoas falem, nossa, está pregando, não. A igreja, no contexto de ordem do cronograma, tem um pregador da noite. Então, gente, é isso aí. Eu vou pular isso aqui, que vocês já entenderam, né? Amém? Tem dúvida? Ninguém tem dúvida, né? Oportunidade para cantar. Quem tiver oportunidade para cantar, primeiro, cante. É para cantar. Segundo, saiba o que você vai cantar na hora de cantar. Será aquele pastor do Zé Antônio, da internet, aquele lá que fala, amém, amém, eu esqueci o nome dele agora, lá do Nordeste lá, ele fala um negócio assim, que é meio meme, mas é uma coisa séria, né, porque tem pessoas às vezes que vêm cantar e esquece o hino e entra no manto, né, oh, glória, e tá, e xalalá, e pá, né, e chora, esquece a letra e tal, aí, e as pessoas às vezes lá embaixo percebem, né, as pessoas... Sabe quando a pessoa erra, quando a pessoa enrola. Então, se for cantar, saiba o que você vai cantar, saiba, ensaia, né? As pessoas que cantam de playback, principalmente vai cantar de playback, eu falo para as pessoas, principalmente aqui que tem o Kairos e tal, traga por sonoplasta, que é eu, a canção antes, né? Ou outra pessoa que vai cantar, né? Se vocês forem Andressa que canta, vai cantar em outra igreja, chega antes da oportunidade, fala com o cara do som, conversa com ele, vê como é que é o sistema do som. Antigamente era o CD, né? Aquele CDzinho de R$2, que dava o terror. E às vezes as pessoas, aqui acontecia isso. Dava para cantar, é o número 10, você colocava, não é o 10 não, irmão, é o 11. Aí você mudava por... Não, acho que é o 18. Aí fica, não vai, dá um dó maior para mim aí, músico. Desiste. Antigamente era assim, né? As pessoas faziam. Aí depois, aí entrou na era do celular, né? Então, às vezes, você vem procurar o sonoplasta, falar, tem um cabo, dá para ligar. As pessoas que têm iPhone, não tem, na verdade, nem os outros celulares mais novos, não tem mais o pluguinho do P2, né? A pessoa vai com o celular para cantar e acha que o cara do som tem que se virar, dá os pulos, né? Bluetooth. Então, as meninas que é vocês que são do Kairos, né, a Ana que é da dança, então, quando vocês forem em outra igreja, tenham esse cuidado. Não deixe para falar com o cara do som na hora. Vai antes e conversa com ele, né? Saiba o que você vai tocar. É celular? Não, tem celular que às vezes bloqueia a tela. E aí você dá para o cara do som, você vem aqui na frente, pega a oportunidade, às vezes o som está lá atrás, pega ali, o cara plugou o plug, escureceu a tela.
Se vai desbloqueio, dá desbloqueado. Se vai usar o celular, ou tem um celular especificamente para isso, como se fosse um pendrive para a pessoa usar, né? E modo avião ainda. E hoje é celular. Às vezes, eu já vi aqui na igreja, e eu fico orando a Deus, verdade, eu fico em espírito quando acontece. A pessoa vai e bota o áudio do YouTube, gente. Não, do YouTube e do Spotify. Senhor, eu saio, não deixa tocar propaganda, Senhor. Imagine se entra a propaganda de um funk lá, viu, né? Parou no meio, entra lá um funkão lá, né? E o pior, se não coloca o modo avião, e se alguém liga na hora? Manda mensagem. Shopee. Modo avião. Receba, Shopee. A gente brinca, mas é sério, cara. Esses Spotify grátis aí, ó. Não, se programa, né? Tipo, baixa a música no celular, deixa no modo avião, deixa no silencioso e seja feliz, né? E procura o cara do som antes. Então, é isso aí, gente. Pegou a oportunidade, vai cantar um hino, não precisa chegar direto e ir cantando. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Tá. Aí o cara pegou no pulo, está tentando regularizar. Vai dando glória, igreja. Né? Fica olhando. Não. Chega ali, saúda os irmãos, fala do louvor em rápidas palavras, né? A respeito daquilo que você vai cantar, né? Mas não queira pregar a mensagem do louvor. Vou cantar o hino. Amém? Colocou aí? Porque eu vou cantar o hino que eu quero dizer para vocês que Deus vai na frente, Ele vai abrir o caminho. Então tenha fé e percorra esse caminho, que Ele vai destrancando tudo e vai dizendo, calma. Amém, irmão? Você tem fé que Deus vai abrir caminho nessa noite? Do que dá? De saudar a igreja. Isso aí, bem lembrado, Sandra. Não pode esquecer de saudar a igreja, né? Geralmente, aqui na nossa igreja, não acontece muito. Esporadicamente acontece, com o ministério de louvor, a questão da fala, mas sempre quando acontece, eu sempre falo, né? Mas não tem acontecido muito. Agora, quando a gente vai em outras igrejas aí, cara, com o ministério de louvor pega e dispara, pregar a palavra, e dá-lhe pregação, e dá-lhe palavra, os caras tocando música, ninguém entra a cantar, e aí entra no manto, e aí os caras já saem no meio do ministrar, e o louvor. Cadê o hino? Né? Então, cuidado. Pessoas, pastor, eu quero cantar um hino. Amém, irmão? Vamos ver a Cris cantar um hino. Pega a oportunidade. Irmãos, eu vou cantar um louvor aqui, mas eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Abra a Bíblia lá. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero deixar esse versículo, né, para a meditação dos irmãos nessa noite, mas dizer que o Senhor é o nosso pastor. Então, tipo, já leu o versículo, deu uma saudação, está partindo para o devocional da palavra ali, está enrolando, faz uma aplicação, fala, irmão, senti de orar, deu um problema lá, senti de orar antes de começar o hino, faz uma oração, canta o hino, e depois de encerrar o hino, fala bem assim, meu irmão, esse hino que eu louvei aqui nessa noite, foi no momento que eu estava muito difícil da minha vida, e... Vocês já viram isso na igreja ou eu estou mentindo? Não é falta de instrução dessas pessoas? Cara, a pessoa ela vai e usa 20 minutos da oportunidade. E 20 minutos no culto, gente. Senhor amado, é metade, né? Oportunidade para cantar, cante. Já falei tudo que está abrangendo cantar. Oportunidade para testemunhar. Vocês têm testemunho, tá? Todo mundo tem testemunho para contar e tal. E a gente sabe que o culto tem uma programação e o culto ela tem uma organização. Então, tome algum cuidado quando você for pegar a palavra para testemunhar, para que depois você tenha as portas abertas para testemunhar no culto novamente. Então, quando você for testemunhar, gente, primeira coisa, lembre que o testemunho é para glorificar a Deus. Não é para você simplesmente contar a sua história ou aquilo que aconteceu com você, né? É para você compartilhar ali a bênção, o milagre que Ele fez. Então, você tem que tomar cuidado para você não pontuar pontos irrelevantes no meio do seu testemunho, coisas que, testemunho, né? Vai contar a bênção, e aí você conta a história, em vez de contar a bênção, né?
Eu vou citar um exemplo, não que aconteceu comigo, mas hipoteticamente falando, eu viajei, aconteceu um acidente com a gente, né? Aconteceu um acidente, numa volta da viagem, né, estava eu, o Wagner e a Sibeli Jana, estavam parados no pedágio, ali veio um carro, um caminhão, e veio, para não bater em nós, ele jogou naquela quina do pedágio. Foi um livramento, porque se pegasse nós ia ficar imprensado no outro carro da frente, que estava um caminhão da frente também que estava ali. Testemunho. Beleza. Eu posso chegar e contar isso, Senhor, isso é um fato verídico, né? Um testemunho de um livramento do Senhor. Nós estávamos dormindo, eu com a Jana dormindo no banco de trás, só escutamos o baque. Pá. Então eu posso chegar e falar, Senhor, Deus nos livrou da morte, foi a mão de Deus, porque se aquele caminhão tivesse batido na traseira do carro, né, eu com a Jana não estaria aqui. Bênção de Deus. Aí eu vou contar esse testemunho. Irmãos, deixa eu contar um testemunho para vocês de um livramento que Deus deu para mim. Eu e a Jana, né, muito tempo nós queríamos tirarmos férias e ficamos 2 anos tentando tirar férias e nós não conseguimos, irmãos. Quando nós conseguimos tirarmos férias, aconteceu uma outra coisa, que eu tive que gastar o dinheiro que nós tínhamos reservado para férias para poder pagar uma conta que surgiu, irmão. Mas aí Deus deu graça, nós conseguimos o dinheiro novamente, nós fizemos um empréstimo, Deus deu graça, nós fizemos um empréstimo. Fizemos um empréstimo e aí deu tudo certo. Enfim, nós marcamos a viagem e aí a gente foi para Ubatuba, irmão. Nós chegamos em Ubatuba, maravilha, que glória, que bênção de Deus, a criação que Deus fez. Ficamos 5 dias em Ubatuba, foi bênção, comemos do bom e do melhor, e fizemos isso, aquilo, e aí a gente voltou. Só que na volta a gente passou por Sorocaba, porque, né, estava ali o meu irmão, minha cunhada, a gente deixou eles lá, a gente chegou, almoçou, tivemos um dia maravilhoso para a honra e glória do nosso Deus, e aí a gente tomou... Você entende, gente? Não é pregação, que pregação é essa? Né? Informações que não acrescentam nada naquilo que Deus fez no testemunho. Completamente irrelevante. Sabe, tem pessoas que às vezes quando vai testemunhar, puxa o testemunho de 2 décadas atrás, cara. Não, porque eu lembro, meu irmão, no ano de 2005, quando Deus fez isso sim na minha vida, e começa a puxar aquilo lá e tal, né? Quando eu era criança, eu tive cachumba, irmãos. Febre, eu tive ali, né, como é que é, doença de criança? Sarampo tinha, sarampo também, né? Catapora, e Deus me curou, sabe? E às vezes, né, puxa esse tipo de coisa, e todos nós temos um testemunho para compartilhar, não adianta, e eu estou falando de testemunho atual, assim, né, que às vezes a gente não dá conta de saber, de lembrar o quanto Deus fez na nossa vida hoje, o quanto Deus está fazendo hoje. E aí, quando a gente tem a oportunidade de contar um testemunho, a gente fica pensando, o que será que eu vou inventar para falar, porque eu tenho que testemunhar hoje? O que será que eu vou inventar? Deixa eu pensar. Não, para com isso, gente. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Fala daquilo que o Evangelho fez na tua vida. Fala daquilo que o Evangelho continua fazendo. Se abriu a oportunidade para testemunhar, não é simplesmente para você chegar aqui e falar, não recebi uma cura, não recebi uma bênção, não recebi isso. Não, chega aqui e fala, irmãos, tem alguém que quer testemunhar nessa noite? Ô pastor, eu senti no coração de testemunhar. Você chega aqui e fala, irmãos, eu tenho reconhecido o quanto Deus tem sido bom na minha vida. Tantas coisas que eu tenho vivido que eu não viveria se eu não fosse ou não estivesse sensível a Deus. Então você está dando testemunho do que você está vivendo. Você não precisa ter uma cura para contar, para você dar testemunho daquilo que Deus é ou daquilo que Ele faz. Porque não diz respeito ao que você ganhou, ou o que você superou, ou o que você fez. Diz respeito a Ele, quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele significa para você. Então, muitas vezes, dar um testemunho, é isso, é trazer essa clareza. Então, quando você tiver um testemunho para contar, organize as suas ideias, prepare o seu testemunho ali, sabe, como você vai falar, se o pastor me der a oportunidade, eu vou falar isso, eu vou falar aquele outro lá, agora, eu fui naquela terça na igreja, ele ensinou mais ou menos como é que vai ser, então isso aqui que eu ia falar, já deixo para lá, não vou falar não, então você já tira. Então você cria um script ali, escreve, ensaia, fala do jeito que você vai falar. Não, às vezes, vocês já viram pessoas se perderem no próprio testemunho? Recomeçar um testemunho e não conseguir concluir o testemunho? Muitas vezes acontece isso. Tem a oportunidade para testemunhar, mas não consegue concluir o testemunho, né? Conta 2, 3 testemunhos e dá ênfase muito mais naquilo que ela viveu do que naquilo que Deus fez na vida dela. E isso acontece muito.
A palavra é suprema. O testemunho é para complementar o contexto daquilo que eu estou falando. Que às vezes sente no coração de contar um testemunho aleatório que não tem nada a ver com o contexto que ela está pregando também, né? Está pregando sobre arrependimento, está pregando sobre, né, ali pecado e tal. De repente ela prega sobre cura, porque tenta encaixar de alguma forma. Então, vai testemunhar? Prepara o testemunho, ensaia o testemunho. A Jana sempre fala, dá oportunidade antes, então ensaia se for o caso, sabe? Porque a igreja, gente, ela sempre sabe quando você está perdido, e às vezes nesse momento ela vai entender, ou vai entender não, você vai acabar caindo em descrédito com aquilo que você está falando, por mais que seja verdade, por simplesmente você não conseguir expressar o seu testemunho, não ser mais objetivo, não ser mais rápido. Então, às vezes, o menos é mais, para você testemunhar. Riva, fala. Tanto contar, falar a vida dela, ela se perde a própria credibilidade. Inclui no testemunho dela detalhes sólidos, detalhes não devia ter mencionado. Conta o passado obscuro e não fala o processo da transformação. A pessoa mais se expõe. Então, vai testemunhar, quem está lembre-se que quem está na frente tem um cronograma que precisa seguir, tem que desenrolar, está na frente de pessoas inteligentes, né, que sabe aquilo que você está falando. E muitas vezes, quando você enrola demais, meu irmão, às vezes as pessoas já não estão querendo nem ouvir o milagre mais, cara. Igual o exemplo que eu citei da história. Não quer nem saber do milagre mais, ela só quer que você entregue a oportunidade e vaze, né? O glória a Deus vai ser muito mais forte quando você entregar a oportunidade do que quando você contar o milagre. Verdade? Graças a Deus, aleluia, e cair no manto, né? Porque ninguém está aguentando mais, né? Ouvir aquela ladainha, aquela história, enfim. É isso aí, gente. Testemunhar é isso. Orar, oportunidade para orar. A oração, ela tem as suas dinâmicas. Quando você ora na sua casa, você ora de alguma forma. Quando você ora no seu quarto, quando você ora aí, joelhado na cadeira da igreja, você ora de um jeito. Mas quando você pega o microfone para orar aqui na frente, você não pode orar do mesmo jeito que você ora aí na sua cadeira, no seu banco, na sua casa, sabe? Orar aqui no microfone é completamente diferente. Muitas vezes é uma oração direcional, uma oração que você faz com o microfone nas mãos, é diferente daquela que você faz num a sós com Deus. Aqui você está em público, diante das pessoas, conduzindo. Então, gente, na casa ou no banco, que você possa estar aí na cadeira, você tem tempo. Então você pode chegar e falar: meu amantíssimo e poderoso, exaltado Deus, onipotente, Tu és lindo e maravilhoso, porque Tu és muito amável, e Tu és... Você tem tempo para desenrolar, você tem tempo para adorar a Deus na sua oração, você tem tempo para... Mas quando você pega o microfone aqui, essa oração não dá para você fazer aqui, porque aqui a gente está dentro de um cronograma, está dentro de um tempo. Aqui, às vezes, aqui no altar, às vezes você precisa administrar o seu tempo na oração. Há exceção, lógico, mas a princípio nós estamos falando de ordem e organização. Então aqui é mais rápido, é uma oração administrada, é uma oração intencional. Então você precisa administrar o seu tempo, né? E em público, num culto de domingo, no culto de quinta-feira é diferente. Culto que nem todos são, né? Às vezes tem muitos visitantes que não são cristãos, que você não sabe se são ou não. Então você tem que ter o cuidado, às vezes, da como que você ora, como que você coloca a oração, porque você está diante das pessoas. E principalmente, né, no caso de um culto de oração, a dinâmica lógica é diferente. Se eu estiver no culto de oração aqui, no culto de oração só vai ter crente, só vai ter cristão. Então, se eu estiver aqui dirigindo, eu vou falar: sai demônio, sai Satanás, sai tranca-rua, porque já está familiarizado com o ambiente. Nós temos tempo, o culto é específico para isso, então a coisa vai acontecer. Então a dinâmica é outra. Quando a gente fala de um culto de oração que é diferente do culto de domingo. Então, e às vezes cada igreja tem a sua dinâmica também, né? Aqui nós temos o hábito, por exemplo, de orar de joelhos nos cultos. E às vezes, quando eu oro no microfone, a oração é pela igreja. Eu oro pela igreja, falo: Senhor, ensina essas raças de víbora a orar, ensina esse povo a dobrar o coração, não só o joelho. Eu fico orando pela igreja. Ensina-nos a tornar uma igreja de oração, ensina-nos a ter reverência na tua casa. Então é uma oração que eu oro de uma forma coletiva, orando e intercedendo para a igreja.
né? Quando nós estamos num culto de projeto de vida aqui, eu não posso pegar o meu envelope e orar, ou o envelope da Cibele, do Wagner, ou da Jana, segurar nas mãos e ficar: Senhor, entra com providência na área familiar, entra, Senhor, eu repreendo, ó Pai, todo espírito de separação, eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo toda enfermidade. As pessoas vão olhar para mim orando, né? Envelope de quem será que está? Nossa, está com o envelope da Sandra. Vixe. Automaticamente falou: nossa, eu achava que eu estava ruim. A Sandra, entendeu? Então essa dinâmica, um exemplo, é diferente. Você chegar e orar aqui com o microfone. Então, em culto de oração é uma coisa. Agora, em cultos de quinta-feira, culto da família, gente, a oração ela é específica para um momento, a oração ela é direcional para o momento que está sendo exercido e com propósito. Então, se o pastor chamar você, Edson, para orar para os doentes, vamos orar para os enfermos, entendeu? Então, na sua oração, meu irmão, você não vai pedir para Deus abrir porta de emprego. Abra as portas, né? Está aqui o enfermo aqui. Senhor, eu oro, Senhor, para que Tu abra as portas do emprego para aqueles que estão desempregados. Eu oro, Senhor, para aquele que vai trazer a palavra nessa noite, para que Tu possa usar de uma maneira sobrenatural. Eu oro, Senhor, pelo ministério de louvor, para que o ministério de louvor seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. E pá, aquela oração fervorosa, e a igreja e aí o cara enfermo ali. E eu? Né? Então é direcional, é específica com propósito. E acontece muitas vezes no final da mensagem. Gente, eu estou dando um start na mente de vocês, porque a partir do momento agora que vocês têm vocês vão começar a reparar nas pessoas que vêm aqui pregar de fora, as pessoas que vêm tomar oportunidade. Né? Um erro muito comum que acontece depois das mensagens é o tipo de oração que não é direcional, que não é específica, que não é propósito. É muito comum depois da palavra. Faz um apelo para aceitar Jesus e não ora para a pessoa que está entregando a vida para Jesus numa oração específica. Porque se eu tenho uma pessoa que está aceitando a Jesus, cara, eu tenho uma oração específica. Senhor, liga o que é ligado na terra, é ligado no céu. Está dando testemunho diante dos homens aqui. Então, o céu está em festa. A Bíblia fala que o céu está em festa por aquilo que está acontecendo aqui. Então, Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Então, é esse naipe de oração. Né? Se eu faço um apelo aqui depois, eu quase não faço apelo. Mas se os pregadores façam um apelo, irmãos, quem quer reconciliar com Jesus, a oração é diferente. Porque já teve uma jornada. Irmãos, quem aqui nessa noite está tendo aqui um problema emocional, quem está passando por um momento de insônia na noite emocional, que está vendo que está uma batalha, uma guerra espiritual, a pessoa faz um apelo. Então o apelo não é para aceitar Jesus, não é para reconciliar, não é, mas são para pessoas que estão passando por uma situação. E vem na frente, a oração precisa ser uma oração de libertação. Então muitas vezes a gente vê um erro muito comum, e às vezes, gente, tem pregador que nem ora para as pessoas que faz um apelo, né? E às vezes aí tem que ficar catando aqui Cibele, Wagner, Rivael, Carla, Andressa, né, para vir aqui ficar orando para as pessoas aqui. Então vocês que oram pelas pessoas aqui e já tem o apelo direcionado ali, vocês já sabem para o que orar, pela causa que orar. E à medida que você faz isso, aí é uma sensibilidade espiritual que vocês vão ter no momento, para que Deus possa usar a vida de vocês. Amém? Orar por doente é doente. Orar pela oferta é orar pela oferta. Orar pelo pregador, orar pelo pregador. Então tome cuidado, principalmente quando vocês forem orar pelo pregador. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu isso nesses últimos 2 anos que eu estou aqui, tá? Mas eu já vi isso. Nunca coloco o pregador de joelho para orar. Não, joelho aí, vamos orar. Eu já vi isso, cara. Cuidado. A Bíblia fala, não imponha suas mãos precipitadamente. Calma aí, vai devagar ali, Calabresa, devagar, né? Então, nunca coloque o pregador de joelho para orar, sabe? Não é a oração que você vai fazer para o pregador que vai fazer diferença na mensagem dele. Se ele não tiver orado antes, se ele não tiver preparado antes, não é a sua oração que vai descer um backup do céu ali e fazer ele pregar. Claro, se ele for sensível ao Espírito Santo de Deus e Deus direcionar alguma coisa ali, amém. Mas eu creio que Deus dificilmente ele faz isso de acordo, né, de uma forma, a não ser que, eu creio que Deus,
Ele é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus de passado, presente e futuro. Então, Ele já sabe, por exemplo, como que vai ser o nosso culto domingo. Ele sabendo como será o nosso culto domingo, Ele pode muito bem me orientar numa palavra hoje, que vai ser bênção no domingo. Né? Pode mudar uma coisinha ou outra? Pode, mas não que saia fora do controle de Deus, porque Ele já sabe. Então, às vezes, Senhor, traga a mensagem na cabeça do Eliseu agora e tal. Não, meu irmão, se o Eliseu não tiver lido a Bíblia, não tiver preparado nada, não vai ser aquela oração que vai fazer a diferença. Não vai ser a sua oração. Então, oi. Pode. Já vi isso. Quando a gente fica naquele negócio, assim, é muito delicado a gente colocar a mão na cabeça da pessoa, né? Uma situação que eu presenciei uns anos atrás, um acampamento, que eu fiz um apelo, só que nesse momento a pessoa que estava lá foi clara, olha, você quer se aproximar de Deus, deseja ser batizado no Espírito Santo, daí vira frente. E aí eu fui, e uma pessoa que estava comigo, na época, minha foi também. E aí a gente foi nesse propósito. E aí os obreiros que estavam lá, de repente veio o obreiro, colocou a mão na cabeça dela e começou a orar por libertação. Começou a repreender e falar uma coisa, só que quem estava dentro lá não tinha dado sinal para orar, não tinha falado nada, assim, falta de discernimento total. Só que na hora, graças a Deus, foi muito sábio, porque ela começou a ouvir a oração, e aí ela interrompeu, ela falou, peraí, você está orando por isso? O que está acontecendo? Deus nela, e ela começou a explorar, não tem que orar por libertação, não é por isso. Eu sei que eu tenho vida com Deus. E aí, assim, a pessoa, como diz o ditado, né, colocou o caminho das pernas. Então é um negócio muito delicado, né? Exatamente, porque é a questão do apelo. Né? Primeiro, quem está ali, o que vocês fazem aqui não é errado, né? Os obreiros que estão aqui. Porque quem está com o microfone na mão ali é a pessoa que está com autoridade naquele momento conduzindo o culto. Né? Pode ser a Sabrina que está pregando aqui, ela faz o apelo, então a Sabrina ela vai estar com um comando. Né? E se a Sabrina estiver aqui, está sendo usada por Deus, está sendo direcionada por Deus para trazer uma palavra para ministrar, fez o apelo, eu sou o pastor da igreja, mas peraí, quem está com o microfone? É a Sabrina. Claro que eu, com o meu cuidado pastoral, eu vou ter o discernimento de ver algumas coisas e observar para estar condizente aquilo. Se Deus está usando, Deus vai testificar no meu coração, vai testificar no coração dos demais, e ela faz um apelo, irmão, quem quer receber assim da parte de Deus? Tá, chegou os irmãos na frente. Se ela não der o comando para ninguém vai. Então, se vocês estiverem aqui num momento desses, vocês que pregam, fazer um apelo, seja aqui na outra igreja, ou você vai lá e impõe as mãos, ou você libera o comando. Libera o comando para alguém fazer. É ordem e decência. Eu já presenciei isso. Rivael já presenciou isso. Algo aconteceu na nossa igreja. Do pastor Ari está pregando, o demônio se manifestar no banco lá. Meu pai, cheio de autoridade, falar, olha, fica quieta, fica calada. E ali o demônio ficou quietinho, parado, e meu pai continuou trabalhando, pregando. Chegou um irmão da igreja e falou, pastor, é um absurdo um negócio desse, o senhor pregando com a pessoa perturbada ali. E aí a pessoa foi lá e colocou a mão na pessoa para expulsar. Do jeito que foi para colocar a mão, levou um chute naquele lugar e saiu quietinho, mancaninho, foi e sentou. E a pessoa ficou lá parado. Meu pai continuou com o culto, pregando, terminou o culto, deu a bênção apostólica, todo mundo, ninguém foi embora. Queria ver o que ia acontecer. Meu pai falou bem assim, irmão, quem não foi embora vai vir aqui expulsar o demônio aqui. Igual, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Meu pai falou numa versão Master Blaster Plus. Foi do último até o primeiro daquela foram embora. E nesse dia ficou meu pai e mais uns obreiros lá. Eu era criança, mas eu lembro de muitas histórias das Sagradas Missões. Eles passaram da meia-noite, não é, Rivael?
Passaram da meia-noite em batalha lá, tentando expulsar o demônio. Agora, você imagina, qual que é o propósito da manifestação, né, que acontecia nas igrejas? Atrapalhar o culto. O demônio se manifesta para distrair, para roubar atenção, para atrapalhar o culto, porque ele não tem poder naquilo que está acontecendo. Você já imaginou se meu pai parasse o culto para expulsar o demônio? Acabava o culto. Viraria um escândalo, né? Ficaria numa batalha espiritual, uma guerra espiritual, porque nem todos estavam no mesmo espírito, né? O culto, que era um propósito de adoração a Deus e louvor a Deus, já ia para o ralo, não ia acontecer mais nada. O que aconteceu? O culto foi prestado, a palavra foi ministrada, a bênção foi liberada, e depois foi tratado com o BO que aconteceu ali, né? Foi lá na igrejinha, lá em cima da renovada agora. Então, a autoridade estava sobre aquele que estava com o microfone na mão, né? Para liberar, eu creio muito nessa ordem de culto, nesse contexto espiritual. Então, se a pessoa libera para orar, liberou para orar, ora. Vocês já sabem sobre o que orar, baseado no apelo que ele fez, né? Se não libera, eu quero um apoio dos obreiros. Os obreiros vai vir. Está ali, o pastor falou, irmão, chegou hoje, eu falei, quero o apoio dos obreiros. Eu vou estar ali, obreiro. Tá, estamos aqui, o que você quer que a gente faz? Estamos debaixo de uma, né? Então, esse é um contexto assim, sábio, de hierarquia espiritualmente falando, né? Então, gente, é isso aí. Quando você ora para o pregador, você não ora para que Deus traga um backup na cabeça dele. Você ora para que o Espírito Santo trabalhe na igreja, para que o Espírito Santo ministre sobre o coração dele e testifique no coração da igreja. É uma oração direcional, uma oração com propósito, uma oração que tem ali o seu propósito definido. Tá? Então, mais nada. Eu já vi isso. Eu marquei aqui porque eu já vi isso. A pessoa ora assim, sabe, naquela eloquência de orar. Senhor, desapareça o homem e venha a tua palavra. Não, se desaparecer o homem, né, quem que vai pregar? Não desapareça o homem, sabe, a oração sábia. Não desapareça o homem. Senhor, abençoa a tua palavra. Não, gente, a palavra já é abençoada. Então, tipo, questão de etiqueta, de ensinamento, até para orar, para eu fazer, né, o uso da palavra lá em cima. Então, cuidado com esse tempo de oração, seja uma oração específica, direcional, com propósito, sabe? Quando você for orar fora desse contexto, for orar aqui no púlpito, ou for orar para alguém, ou for orar em qualquer lugar, orar não é pregar, tá? Às vezes as pessoas, a gente vê isso, quando você tem o seu tempo, você quer orar e pregar para você mesmo, amém, fica à vontade, vai para o monte, ora, cita versículo, né, repreende demônio, liberta-se de si mesmo, você mesmo, faz o quê? Né? Mas já vi pessoas que vai fazer uma oração e quer trazer uma pregação, né, na oração. Eu falei isso porque às vezes as pessoas, elas disparam a fazer versículo. Uns versículos, vou orar pela oferta, e aí, Senhor, estamos orando por essas ofertas aqui, abençoa essas ofertas, nós consagramos a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Cordeiro, para que haja mantimento, e a Tua palavra continua dizendo, dar com alegria, e a Tua palavra está escrito em Coríntios 2, no versículo tal, aonde diz que cada um tem que dar segundo o coração se mover, e dispara, não é pregação, gente. É uma oração de consagrar a oferta a Deus, de pedir bênção para as pessoas, né? Eu citei um exemplo de orar pela oferta, mas existem muitos outros contextos que as pessoas disparam ali, liberar pregação em cima da oração, sendo que eu estou falando numa oração dentro de um contexto de culto de família, no culto de domingo, de uma liturgia, aonde ali a gente tem um cronograma, tem tudo certinho, então é atentar esse cuidado, tá? Não seja... Deixa eu ver, aí, quando você for orar pela oferta, né? Não ser ignorante também, pegar o microfone e dizer, Senhor, abençoa essas ofertas aqui, abençoa quem vai dar, amém. Agradeça a oportunidade, não faz isso não, sabe? Às vezes, talvez são coisas que você já saibam, mas não tinham tido essa percepção dessa forma, né? E é bom vocês ouvirem de uma forma mais clara. A Bíblia diz, olha, aconselho o sábio, um ensino o sábio, e ele mais sábio se torna, né? Isso é uma base bíblica para que a gente possa sempre ter um coração discipulável e aprender. Talvez você fique pensando, nossa, o Eliseu ficou meio cheio de frescura, né, Wagner? Nossa, cheio de frescura. Talvez você pense que é frescura, mas não é frescura não, gente. Isso aqui é, né, etiqueta no culto, não é etiqueta. Isso aqui, na verdade, são coisas que fazem toda a diferença no contexto de culto, toda a diferença na questão de andamento do culto. Então, se Paulo fala que o culto precisa ser com ordem e decência,
É exatamente isso que nós estamos falando hoje. Ordem e decência. Tá bom, gente? Pessoal, tem muito mais coisa aqui sobre orar pelo enfermo, como orar pelo enfermo. Não vou conseguir falar com vocês, porque o horário já está avançado. É o horário, ele já está. Tá. Mas uma coisa, esse de orar pelos enfermos é importante. Foi bom, bem lembrado. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre as enfermidades e eles serão. Tá certo esse versículo? Sobre os enfermos. Então, quando for orar pela enfermidade, a Bíblia não diz impor as mãos sobre o enfermo. Se for orar, principalmente os obreiros que estão aqui, se você for orar para alguém que está enfermo, aonde você coloca a mão? Na cabeça. Vai orar pelos enfermos? Sabe, aqueles pastores que dão as várzeas às vezes na igreja? Irmão, coloca a mão na sua enfermidade aí. Se não der para colocar na enfermidade, coloca no coração mesmo. Aí você... Você já constrangeu a pessoa de cara, gente. Nossa, não. Olha lá. Onde será que o Crebinho está enfermo ou não está com a mão no coração? Né? Então, cuidado. Sabe, gente? Eu já vi relato de um pastor que chega lá, foi revelada lá a mulher com caroço no seio, né? E aí ele vai, pede para a esposa ir orar, coloca a mão aí sobre o seio da irmã. Aí a esposa dele vai, e ele vai, coloca a mão em cima da mão dele, em cima. Gente do céu, imagine se tem um visitante na igreja. Aí, tipo assim, vocês penam para convidar alguém para a igreja. A gente já não tem uma boa fama, às vezes, na náutica do mundo aí fora, né? Aí você está convidando aquele amigo seu, aquela amiga sua que é ignorante, que às vezes você está tentando, trabalhando a tempo ali, ó. Aí, de repente, você consegue trazer para a igreja. Aí, quando chega na igreja, vê uma presepada dessa, cara. Imagina que a pessoa vai falar para você. Fala, viu? E aquele negócio lá do pastor colocar a mão lá, né? Vocês viram aquele vídeo gringo americano lá, né? Do cara com spray, esperrando spray na mulher lá, né? Não, bom que vocês nem tenham visto mesmo, né? Então, é terrível. A mulher acho que tinha um problema no ovário, alguma coisa assim, e ele chegou perto e ficou com o negócio, fez perto da barriga da mulher, assim, na região do abdômen, assim. Eu repreendo. Virou chacota na internet. Né? Então, cuidado em colocar a mão. Você que se sentiu de oração, irmão, coloca a mão. Você que está enfermo, põe a mão sobre a tua cabeça nesse momento. Pronto. Zerou o game. Né? Vai orar, está com enfermidade na perna. Onde você vai colocar a mão para orar? Cabeça. Né? Pode ser direcionado de uma forma específica por Deus? Pode. Entendeu? Se o Espírito Santo chegar e falar, não, toca no claro, se eu sou homem, toque no tornozelo da Cibele. Eu não vou colocar a mão no tornozelo da Cibele. Não. Eu chego, irmão, dou sentido de Deus, dá sua mão aqui, coloca ali e põe a mão na cabeça dela. Né? Se é algo se eu estou com o Edson, Deus fala, coloca a mão no joelho do Edson. É muito direcional. Eu vou lá e é o Edson, é homem. Mas eu não vou fazer isso numa mulher. E nenhuma mulher vai fazer isso num homem. Questão de ética, questão de bom senso, questão de ordem, questão de escândalo. Né? Então tem esse bom senso. Para não ter isso, coloca a mão na cabeça. Se o Espírito Santo testificar e falar, põe a mão sobre a costa, põe a mão sobre a costela, põe a mão, né? Aí sim, eu creio em coisa específica. Mas se o Espírito Santo não falou nada, se você não sentiu nada, vai orar pelos enfermos, mão na cabeça. Tá bom, gente? Não é frescura, não é nada, é apenas bom senso para as pessoas aprenderem. Vamos orar para a gente encerrar? Eu ia falar sobre pregação e outras coisas aí, mas deixa para a próxima, né? Só tocando no assunto rapidinho, quando vocês pegar nome de visitante para ler, quem geralmente marca nome de visitante, seria bom, não uma regra, que marcasse em letra de forma. Tá? Porque pode vir um Mário, pode vir uma Maria para mim, pode vir um Márcio, pode vir uma Márcia, então você nunca sabe o que é.
né? De repente eu falo, tem um Mário visitando, aí não é Mário, é Maria. Ou vice-versa, tem uma Maria, e aí eu falo, quem que é Mário, irmãos? Aí a irmã da recepção, é Maria, pastor, é Maria. Pronto, já quebrou as pernas do visitante, né? Márcio, Maria, Márcio, Márcia. Então, tipo assim, você vê ali, não conheço o Vinícius, não conheço a Cris, está sentada do lado ali. O casal que está nos visitando, é irmão. Às vezes é irmão, né? Que está visitando, ou tipo, são duas pessoas aleatórias que não tinha lugar, sentaram junto e coincidiu, né? O casal que está, né? Às vezes o Vinícius sentou ali, a Cris sentou lá perto da Andressa lá, aí sentou outra mulher perto do Vinícius, o casal que está nos visitando, a Cris lá falou, puxa, o que aconteceu, né? Né? Nossa! Irmão é casado? Não, não é casado. Então está profetizado. Não, mas eu sou casada, pastor. Eu profetizo, então, separação. E não. Então, é esse cuidado, né? De não conhecer. Às vezes você vê, está ali o Vinícius com a filha dele. Não é filha, pastor, é minha mulher. Porque às vezes a diferença de idade é muito grande, é visível, né? E aí, tipo, você vai apresentar de uma forma, você foi falar que é filha, é mulher, né? O Vinícius ali, o rapaz ali que está com a mãe dele, não é a mãe, é a esposa. Não volta. Então, tipo assim, eu particularmente, eu tenho muito cuidado de falar nome, de mencionar, ou de fazer qualquer tipo. Esses dias, na igreja, saiu o casal que está ali atrás. Não, mas eu não nem falo o nome. Algum ou outro eu falo o nome, que eu já conheço. Né? Mas tipo, ver, né, sentado junto lá, tipo, achar que é casal e não é casal. Às vezes é irmão, às vezes é pai e mãe, né? Tomar esse erro, às vezes a mãe está enxutona ali, o filho já está acabado, acha que os dois são casal. Eu falo, não, é meu filho. Então, esse tipo de informação, recepção, é bom a gente chegar assim, né? Vocês perguntarem, né, para a pessoa que está chegando, né, quer dizer, não perguntarem, mas de uma forma sutil tentar saber se é casado, né, se é casado, não é se é casal ou não, se é irmão. Vocês são, já, tipo assim, não, gente, não, isso não. Mas esse cuidado não apresentar, entendeu? Não apresentar, né, o grau parentesco, para saber, porque tipo, a idade, a questão de idade, faixa etária, gente, pega a gente de surpresa, questão do nome, Maria, Márcia, essas coisas, né? Então, às vezes eu nem falo, porque eu fico com medo, na dúvida, melhor não falar, deixar quieto, e